Hoje você vai entender como o fato de ter um dono afundou o Manchester United. Um dos clubes mais tradicionais de todos os tempos vive um momento de crise. Então se você quer entender o porquê de jogadores como Di Maria, Lukaku e Antony viraram bagres no Manchester United, assista esse vídeo até o final. Para entender como os Diabos Vermelhos estão vivendo o inferno, precisamos voltar para 2003. Nesse fatídico ano, uma família cruzou o caminho do clube inglês e mudou seu rumo para sempre. Eu tô falando dos Glazers. Eles já tinham história no esporte, porque desde 1995 eram donos de um time da NFL chamado Tampa Bay Buccaneers. Então vamos lá, em 2003 o patriarca da família, Malcolm Glazer, resolveu comprar 3% do Manchester United. Até aí tudo bem, só que 2 anos depois esses 3% viraram 90%. Tá, mas por que isso é um problema? Antes de eu te contar o porquê, eu vou te contar um fato curioso. O Malcolm morreu em 2014, então foram 11 anos no comando do clube, sendo que desses 11 anos ele não pisou nenhuma vez no Old Trafford, o estádio do Manchester United. Pra você ver o quanto ele se importava com o clube. Então vamos lá, depois da morte do Malcolm, seus 6 filhos dividiram entre si os 90% do clube que o pai havia deixado como herança. Desses 6 filhos, 4 faziam parte da diretoria e 2 eram cargos de liderança dentro do Manchester United. Os seus nomes são Avram e Joe Glazer. Grave bem esses nomes, porque por causa desses 2 caras, o Manchester United vive o inferno. Então beleza, já entendemos que os Glazers agora comandam o Manchester United de dentro pra fora. E quer saber quanto é que custou essa operação toda? 790 milhões de libras. Mas fica calmo, os Glazers tinham um plano. Mas sabe quem se beneficiaria com isso? O clube? Não. Os próprios Glazers. Desses 790 milhões de libras, 600 foram um empréstimo feito pela própria família em nome do clube, e o restante foi tirado do caixa do próprio clube. Ou seja, a família não desembolsou nenhum centavo para comprar o clube, e acabou criando uma dívida enorme no nome do Manchester United. Em 2005, o United era um dos clubes mais ricos do mundo, só que depois dessa compra ele acabou se tornando um dos mais endividados, já que a compra do United foi financiado pelo próprio time. Sério, cara, é revoltante. Então, esse é o modelo de negócio deles. Eles não colocam nenhum dinheiro no clube, mas colocam tudo no próprio bolso. Então, desde 2003, o que os Glazers fizeram? Mesmo com muita dívida, o United tem muita renda, pois é um clube grande, tem muita torcida. Então, eles conseguiam triplicar a renda do United. Só que metade vai para o bolso dos Glazers e a outra metade é dividida entre contratações e pagar um pouco da dívida. Só que não sobra muita coisa para pagar a dívida. Só para você ter uma ideia, em todos esses anos de administração dos Glazers, o Manchester United investiu menos no seu próprio estádio do que Fulham e Leicester. E os caras não param de pensar em dinheiro não. Em 2012, eles colocaram ações do clube na Bolsa de Valores de Nova York e levantaram 150 milhões de libras. Só que metade foi para pagar a dívida e o resto pro bolso deles. Aí somando dívida, juros, dividendo, os Glazers custaram pro Manchester United mais de 1 bilhão de libras. Mas aí você fala pra mim, de 2003 até 2013, o United conseguia conquistar títulos, né? Nesse caos todo financeiro, o que mantinha o Manchester United ganhando títulos era Alex Ferguson. O lendário treinador do United estava no clube desde 1986. E por isso ele tinha a chave do futebol. Desde contratações, base, scout, tudo passava por ele. Com isso, de 2005 até 2013, que foi o período que Ferguson se aposentou, o United continuava disputando títulos, conquistando 5 Premier League e participando de 3 finais de Champions, sendo que ganhou uma. Agora você vai começar a ficar um pouco mais revoltado. Com a saída do Ferguson, os Glazers, que não sabem nada de futebol, resolveram colocar o contador do clube, Ed Woodward, como diretor de futebol. E com essa falta de experiência do novo diretor de futebol, o United gastou muito e muito mal. Foram diversos jogadores que não se encaixavam com a ideologia dos diversos treinadores que passavam pelo clube. Nesse período, Woodward contratou 5 treinadores: David Moyes, Luis Van Gaal, José Mourinho, Solskjaer, Rangnick, e como você pode ver, nenhum deles tem um estilo de jogo parecido, todos são estilos de jogos diferentes. E para você ter ideia, na falta de profissionalismo dele, ele tentou contratar o Klopp com o seguinte argumento: aqui nós somos a Disneylândia dos adultos.
É claro que um treinador sério como o Klopp não ia querer se enfiar numa maluquice como essa. Em 2022, os ex-jogadores e atualmente comentaristas Gary Neville e Jamie Carragher fizeram uma lista de jogadores que realmente fizeram sentido a sua contratação, e apenas 2 contratações foram consideradas boas: Ibrahimovic, que, diga-se de passagem, temos que considerar que o cara foi campeão nessa maluquice do United, então realmente foi muito boa, e Bruno Fernandes. Então é por isso que grandes nomes do futebol mundial, como Lukaku, Di Maria, Alexis Sanchez, Sancho, Cristiano Ronaldo, não deram certo, era uma bagunça. Para você ter ideia de como gastaram o dinheiro errado depois que o Ferguson saiu, um jornal inglês chamado Telegraph fez um estudo de 2013 até 2020, contando quanto custou cada ponto ganho na Premier League aos cofres do Manchester United. E o United gastou 6 milhões de libras por cada ponto ganho na Premier League. É muita coisa. E o pior é que ele não conquistou nenhum título, nenhum. São diversos problemas financeiros e de gestão. Então é por isso que você vê diversos jogadores saindo do United e se dando bem, como foi o caso do Anthony agora. Mas o torcedor do Manchester United pode respirar um pouco aliviado, porque os Glazers venderam 25% de suas ações. E entrou uma nova gestão para cuidar do futebol, que é formada por Omar Berreda, ex-Manchester City, o diretor de futebol Dan Ashworth, ex-Newcastle, e o diretor técnico Jason Wilcox, ex-Southampton, com a promessa de dar adeus ao amadorismo do Woodward. O Berrada vem para ser uma espécie de CEO, ele que foi um dos responsáveis pela boa gestão do grupo City. O Ashworth é um dos grandes dirigentes aí do mundo da bola, ele teve grande sucesso trabalhando no Brighton e no próprio Newcastle, né? Ele contratou nomes como Mitoma, Caicedo, McAllister. Já o Jason ficou anos no City atuando como diretor técnico das categorias de base. Ele foi responsável pelo desenvolvimento de alguns atletas como Cole Palmer, Frimpong, Brahim Dias. Agora é levantar a cabeça e ver se finalmente novos ares chegam no Old Trafford. E ver se Diabos Vermelhos tem dias menos infernais. Agora, se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e me segue pra mais. Valeu!